Um paralelo entre as narrativas das versões NVI e Revista e Corrigida do livro de Jonas é o tema do Mente Aberta de hoje. Para falar sobre o assunto, Cássio Miranda recebe a mestre em Linguística, Lívia Miranda. Não saia daí, o Mente Aberta começa agora. Começa agora mais um programa Mente Aberta aqui da Rede Super e hoje num espaço muito especial. Estamos aqui na Livraria Seara, que fica exatamente na sede da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, a nova sede da Livraria Seara, um espaço muito agradável, muita literatura de qualidade, temos CDs, DVDs, um material cristão evangélico de ótimo nível, que você pode vir aqui conhecer, vindo a um dos cultos aqui da igreja, conhecer. Nós agradecemos muito a liderança da Seara por ter cedido espaço para que o nosso programa Mente Aberta de hoje fosse gravado. E o programa de hoje é muito especial. Eu tenho o prazer de receber aqui a professora Lívia Miranda, que vai falar sobre as narrativas do profeta Jonas. Ela fez sua dissertação de mestrado na UFMG em Linguística e fez uma comparação entre a narrativa de Jonas na versão atualizada, revista e corrigida de Almeida e a nova versão internacional. E ela fez essas duas comparações. Ô, professora Lívia, seja muito bem-vinda ao Mente Aberta. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acho que eu acabei errando, não que eu falei a atualizada, a revista, como é que é? É Almeida, revista e corrigida, não atualizada. Não atualizada. Isso. Então vamos lá, só para organizar. Né? Nós temos hoje várias versões da Bíblia. Isso. Eu falei atualizada, não. Atualizada é uma das versões do Almeida. O João Ferreira de Almeida foi o primeiro tradutor no Brasil para o português, né, da Bíblia. E foi no século XVII, então tem muito tempo, e desde então várias novas atualizações dessa tradução ocorreram. Uma que é muito relevante é a versão Almeida, revista e corrigida, ainda muito utilizada, tem grande espaço, é muito bem conceituada, que é uma das versões que eu estudei. A gente diminui para ARC, né? Almeida, ARC. revista, ARC. E a outra foi a nova versão internacional, que também é muito conhecida, muito utilizada, e eu fiz a comparação entre as duas versões aí. Agora, você fez o seu mestrado em Linguística na UFMG, uma universidade pública, uma das maiores do Brasil, com uma ótima produção científica, e você resolveu usar como corpo de análise um texto bíblico. Você não arriscou demais, não, Lívia? Porque é um ambiente, como é que eu posso dizer, tão secularizado como a universidade, você propor a análise de um texto bíblico, você não correu o risco, não? Eu corri o risco de não ser aceito o meu projeto, né? Apesar de que a minha orientadora sempre foi bem aberta comigo, uma excelente orientadora, então com ela eu tive a liberdade de colocar essa temática. E, na verdade, ela achou muito interessante. Lá, infelizmente, as pessoas não creem, muitas, né? Não creem na Bíblia, só que eles a consideram um livro histórico muito relevante. Então, quando eu fiz a proposta, muitas pessoas acharam muito interessante, porque quase ninguém, a não ser que sejam pessoas que estão estudando grego bíblico, que trabalham com a Bíblia mesmo. Então, quando eu fiz esse projeto, todo mundo achou muito interessante, falou, nossa, seu trabalho é muito interessante, porque a Bíblia... Então, ela é bem vista, apesar de não ser lida de fato, nem praticada, e nem tida como uma verdade para muitas pessoas, mas eu achei que foi uma oportunidade de eu trazer, né? Mostrar a relevância dela e uma oportunidade também das pessoas terem um contato com a Bíblia, lembrar, né? Que é o livro mais precioso que existe. Então, de vez em quando as pessoas escutam a palavra Bíblia, eu vejo que tem uns olhares assim, não muito felizes, mas tem muita gente que acha um livro muito interessante, muito histórico, muito relevante. Digno Então, de respeito. Então eu me apoiei bastante nisso, para aproveitar e utilizar a Bíblia, né, que é o livro mais importante que existe. E você utilizou o profeta Jonas para fazer uma análise da narrativa. Isso. Explica para a gente qual foi o caminho que você tomou, o que você quis pesquisar? Eu trabalho com a linguística teórica descritiva. Então, eu estava tendo muita dificuldade de decidir o meu objeto de estudo. É muito bom quando a gente tem um objeto de estudo relevante para nós, que a gente possa usar depois a pesquisa para o dia a dia mesmo.
Então, teve um dia que eu estava com meu marido, a gente estava lendo a Bíblia, e aí ele comentou, nossa, a versão ARC, né, corrigida, ela é um pouco mais prolixa, é um pouco mais complicada, não sei se complicada é a melhor palavra, mas ela não vai direto ao ponto igual a NVI. E aí me deu um insight, falei, nossa, eu posso fazer uma comparação, então, estrutural da língua das duas. E foi aí que eu tive o insight de trabalhar com narrativa bíblica de duas versões e tentar ver se essa sensação que muitos leitores que estão acostumados a trabalhar com a ARC e com a NVI sentem, muita gente sente mesmo, acha que a NVI é mais simples e tal. Então eu pensei, se de fato ela deve se demonstrar linguisticamente. E foi por esse caminho que eu comecei a percorrer o trabalho. Então você começou a fazer uma análise comparando a ARC com a NVI e vendo qual delas era mais prolixa, mais complexa formalmente. Agora, você no seu trabalho, você fala que elas tratam equivalências diferentes. Isso. Achei isso interessante, equivalência formal e a dinâmica. O que quer dizer isso? Eu tive que fazer uma pesquisa, né? Apesar de não entrar profundamente no ramo da tradução, porque é um ramo muito profundo e seria outro trabalho. Eu já estava trabalhando com o texto pronto em português, mas eu tinha que considerar qual foi o processo de tradução. Né? Toda tradução ela tem uma perda, ela escolhe certos ganhos, mas perde alguns pontos. Nenhuma tradução é totalmente fiel, nenhuma tradução. Isso é algo até relevante para quem estuda a Bíblia. Às vezes saber que uma versão diz uma coisa, mas é bom você olhar as outras versões, né? Tem muitos textos que às vezes são mal interpretados porque a pessoa viu só uma versão, tirou do contexto. Então a gente tem que saber que a gente está trabalhando a Bíblia em português, é um texto traduzido, né? O original foi escrito em hebraico e em grego. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tem que prezar por isso. E a Sociedade Bíblica, que traduziu a Almeida, Revista Corrigida, a tradução foi a gente fala equivalência formal. A equivalência formal, ela preza mais pelo contexto original do texto, no caso hebraico, aramaico, né, que é Jonas do Antigo Testamento. Então, ela preza mais pelo texto original, e aí uma tradução mais literal. Sim. Enquanto a equivalência dinâmica, que é da NVI, ela preza mais pela contextualização com o leitor da tradução. Como assim? Eu até pesquisei pelo Augusto Nicodemos e ele dá um exemplo. Uma passagem da Bíblia que fala, em uma versão, na ARC, fala o seguinte: eu louvo ao Senhor, ou eu sinto, era alguma coisa de sentimento muito profundo. Na ARC falava, eu sinto em minhas entranhas, no meu estômago. Porque naquele contexto, o cerne da pessoa não era o coração, igual a gente tem hoje, nossa civilização ocidental, que já conhece a medicina. Naquela época, era o estômago. Quando você tem uma emoção forte, o que dói primeiro? O seu estômago. Então, para eles, o estômago era o cerne do ser humano. Então, na época que foi escrito texto em aramaico e hebraico, ele foi escrito falando que quando você sente profundamente, você sente no estômago. Na hora de traduzir para um leitor, no português, século XXI, que não tem essa noção de que o estômago é o cerne do pessoal lá do antigamente, da emoção, talvez ele não compreenda totalmente. Ele acha estranho, porque eu sinto no meu estômago, a pessoa tem algum problema? Então, nesses casos, se perde um pouco para o leitor atual. Só que alguém que está procurando um estudo mais fiel ao original vai preferir essa versão corrigida. Já a NVI, que é a equivalência dinâmica, ao invés de traduzir eu sinto em meu estômago, fala eu sinto em meu coração. Porque ela faz a tradução para o leitor de hoje. Então, ela tenta trazer para a nossa cultura para ficar um pouco mais fácil para o entendimento do leitor. Não há, então, necessariamente uma literalidade nas palavras do hebraico para o português. No caso da NVI, muitas vezes não. Faz uma contextualização. Sim, né? Sim. É igual, por exemplo, se a gente fosse pegar uma língua indígena e tentasse traduzir para a língua deles vamos pegar uma tribo que não tem contato, porque muitas tribos já têm com a civilização ocidental brasileira hoje, civilizada entre aspas, né? Então, ele não sabe o que é um laptop. Eu não vou fazer a tradução literal porque ele nem vai ter essa palavra. Então, eu vou ter que contextualizar. Muitas vezes eles traduzem como objeto que emite som, porque para eles é o que eles vão entender. Então, essa tradução aí dinâmica, essa equivalência dinâmica, ela é muito interessante para algumas motivações, que é o caso da NVI. Então, no caso, você pegou o profeta Jonas, analisou
pela ARC, que é a corrigida, e depois fez um confronto com a tradução da NVI. Isso. Que a ARC é por equivalência formal. Isso. E a NVI por equivalência dinâmica. E aí, você fez uma discussão que eu achei bastante interessante da relação figura e fundo. Esses dois conceitos são próprios da linguística. O que são esses conceitos? Eles são muito utilizados na linguística, mas eles têm origem aí na psicologia Gestalt. Gestalt. Algumas pessoas falam diferente. Quando você tem muitas imagens que você procurar na internet, figura e fundo, você vai achar que uma hora você vê uma imagem e se você desfoca, você enxerga outra. Essas imagens trabalham com figura e fundo. Em um momento que uma parte da imagem vira figura, o resto vira fundo e a imagem é uma coisa. Quando essa figura se torna fundo e o fundo se torna figura, vira outra imagem. Nas narrativas, começando ali com Labov, na sociolinguística, ele percebeu que quando a gente vai contar um caso, vai narrar qualquer coisa, a gente tem uma linha que são dos eventos principais, que seria a figura, e o fundo são todas as descrições. Então, eu contar como que era o ambiente, como que a pessoa era, isso é fundo. Eu estou dando só o cenário da história, o contexto. Esse é o fundo. E a figura são as ações que vão acontecer, inclusive, no passado. Ele fez, viu, pulou, caiu, que são a figura, são a parte realmente dos eventos que vão ser narrados de fato. Então, mais ou menos isso. No caso, então, você teve que usar psicologia, no caso, Gestalt ou Gestalt, né? Aí não sou psicólogo, nem da tradução, né, da palavra, vendo essa questão de figura-fundo e analisou na ARC o que no texto trazia como figura e depois cruzou com a NVI para ver se havia semelhanças. Eu queria saber se por acaso, essa minha impressão, eu tinha que confrontar essa minha impressão de que a ARC era um pouco mais prolixa, mais confusa. Mas por ser confusa, ela priorizaria o fundo ou a figura? Pois é, eu acredito que por ser mais confusa, ela não vai direto ao ponto. Por ser mais prolixa, ela não demonstra tão bem a figura, ou não demonstra diretamente. Ela enche muito fundo, descreve muito, e aí o leitor fica com dificuldade de saber o que de fato aconteceu. Deixa eu só fazer uma comparação no coloquial. É aquela pessoa que vai te contar um caso, aí em vez de falar assim, que eu fui na casa da minha avó, fala, eu peguei o ônibus, aí o ônibus parou no ponto, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso, não vai direto aos eventos principais, vamos falar, aos eventos. Então, é essa pessoa prolixa mesmo. Então, eu estava com a impressão de que o fundo narrativo da ARC ia ser mais extenso, né? E os resultados me mostraram que, na verdade, a NVI, a diferença entre figura e fundo é maior. Então, a pessoa consegue saber quais são os eventos principais e consegue saber quais são os eventos de cenário. Então, ela consegue entender um pouco melhor o texto, mais rápido, né? Não quer dizer que quem lê a ARC não vai entender. Só que figura e fundo na ARC, eles se misturam. Então, a pessoa tem dificuldade de saber o que é cenário, o que é informação de base e o que é informação realmente dos eventos acontecidos. E é por isso que gera essa... Eu acho que precisa de um amadurecimento maior para conseguir ler a ARC e realmente entender o que está acontecendo na narrativa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.